Olá, seja bem-vindo ao 36º vídeo do canal Arquitetura ao Alcance de Todos. Aqui é o arquiteto Rodolfo Cerveira. Neste vídeo vou te passar a segunda parte da dica sobre a NBR 16.537, que trata da acessibilidade, sinalização tátil no piso, diretrizes para a elaboração de projetos e instalação. Neste momento, é imprescindível fazer o seguinte esclarecimento. Como a maioria de vocês não tem ideia de como se pode ler uma planta, eu vou explicar o seguinte. Este desenho aqui representa uma vista superior do relevo que a gente vai tratar. Ou seja, aqui você enxerga o relevo superior e aqui a base do relevo, ou o relevo inferior. Esta outra figura representa um corte do relevo, ou seja, uma seção do relevo. Então, a gente pode exemplificar melhor da seguinte forma. Se você, de repente, cortar este relevo neste sentido, fazer um recorte bem aqui, você vai enxergar esta situação aqui. Então você tem aqui a linha superior do relevo e a base do relevo, que é a linha inferior do relevo. Ok? Os relevos táteis de alerta consistem em sinalização tátil de alerta aplicada diretamente no piso, conforme as dimensões e distâncias estabelecidas na tabela 2 e na figura 3, que você vê na tela. Dessa forma, o diâmetro da base do relevo recomendado é de 30 mm, ou 3 cm, como preferir, sendo também esta a medida do diâmetro máximo aceitável pela norma. Entretanto, a medida mínima estabelecida na mesma é de 25 mm. Então vejamos. A distância ideal e máxima que a norma estabelece para a base deste relevo é 30 mm, correto? Esta base aqui deve ter preferencialmente no máximo 30 mm. Entretanto, a norma aceita que esta base tenha 25 mm. Devemos ficar atentos também para o seguinte detalhe. O diâmetro do topo do relevo deve ter entre a metade e 2/3 da medida do diâmetro da base. Então vamos lá. O que eu estou dizendo? Que o diâmetro do topo, este diâmetro aqui, deve ter uma medida que fique entre a metade e 2/3 da medida da base do relevo. Correto? A distância horizontal e vertical entre o centro dos relevos não pode ser inferior à base do relevo mais 20 mm. Então, se você pega o centro de um relevo até o centro de um relevo ao lado, você não pode ter uma medida inferior ao diâmetro da base, desta base aqui, mais 20 mm, tanto no sentido horizontal como no sentido vertical, correto? Assim como nas placas inteiriças, que fizemos o detalhamento no vídeo 35 deste canal, ou seja, o vídeo anterior, os relevos devem ter preferencialmente 4 mm de altura. Todavia, a norma aceita que esta altura varie entre 3 e 5 mm. De todo modo, devemos ficar atentos ao ângulo formado entre as bases do referido relevo, que deve ficar entre 39 e 45 graus. Ou seja, por mais que a norma preconize que você tenha que ter 4 mm de altura deste relevo, ele pode ter de 3 a 5. Porém, o ângulo deve estar nessa faixa de 39 a 45 graus. Isso é muito importante. Ok? Dimensionamento do piso tátil direcional. O piso tátil direcional consiste em um conjunto de relevos lineares de seção tronco-cônica, conforme o detalhamento constante na tabela 3 e na figura 5 que você está vendo na tela. A largura da base do relevo deve ter 30 mm, ou 3 cm, como preferir. E sob nenhuma hipótese a lei aceita medida inferior a esta. Por outro lado, a norma estabelece que a medida máxima pode chegar a 40 mm. Então vamos lá. A base do relevo deve ter, no mínimo e preferencialmente, 30 mm. Entretanto, a norma aceita que ela chegue até 40 mm. Ok? Para que seja mantida a mesma ergonomia e a proporção do relevo tátil de alerta,
a largura do topo do relevo direcional deve ser de 25 milímetros, sendo que a norma admite que esta medida tem uma variação entre 20 e 30 milímetros. Então, vejamos. A parte superior do relevo, ou seja, daqui até este ponto, esta parte aqui que eu estou me referindo, deve ter preferencialmente 25 milímetros. Porém, a norma aceita que ela fique entre 20 e 30. Correto? A distância horizontal entre os centros de relevo, devo esclarecer que eu estou me referindo à parte superior do relevo, deve ser de 83 milímetros. Porém, a norma estabelece um intervalo aceitável que vai de 70 a 85 milímetros. Então, vejamos. A distância horizontal entre os centros dos relevos superiores, quer dizer, desta parte que eu estou falando. Então, o centro dos relevos superiores, este e este, deve ser de 83 milímetros. Ok? Já a distância horizontal entre as bases, ou seja, a parte que fica mais próxima do chão, deve ser de 53 milímetros. E nesse caso, a norma estabelece que o mesmo esteja inserido no intervalo que vai de 45 a 55 milímetros. Então, vamos ver. A distância horizontal entre os centros de relevo das bases, ou seja, aquela parte que está mais próxima do chão, a parte maior, a linha que fica fora, deve ser de 53 milímetros. Para manter uma coerência e uniformidade, os relevos táteis direcionais devem ter preferencialmente 4 milímetros de altura, assim como os relevos mostrados anteriormente. Todavia, a norma aceita que esta altura varia entre 3 e 5 milímetros. E também nesse caso é primordial ficarmos atentos ao ângulo formado entre as bases do relevo, que deve ficar entre 39 e 45 graus. É importante lembrar o seguinte: a distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso deve ser igual à metade da distância horizontal entre os centros dos relevos. Assim como os relevos táteis de alerta, os relevos táteis direcionais também podem ser aplicados diretamente sobre o piso. Dessa forma, na tabela 4 e na figura 7 estão detalhadas as dimensões em que essa aplicação pode ser feita. A largura da base do relevo tátil direcional, que pode ser aplicado diretamente sobre o piso, deve ser de 40 milímetros, ou 4 centímetros, sendo que a norma estabelece que pode-se usar a largura mínima da base de 35 milímetros ou 3,5 centímetros. Já a largura do topo do relevo deve ter a medida igual à medida da base do relevo, menos 10 milímetros. A distância horizontal entre os centros do relevo deve ser igual à largura da base do relevo mais 40 milímetros. Os relevos táteis direcionais que são aplicados diretamente sobre o piso devem ter preferencialmente 4 milímetros de altura. Todavia, a norma aceita que esta altura varie de 3 a 5 milímetros. Como nos casos anteriores, é fundamental estarmos atentos ao ângulo formado entre as bases do referido relevo, que deve ficar entre 39 e 45 graus. Contraste de luminância. Aqui neste momento vale uma observação. Luminância é uma medida da densidade da intensidade de uma luz refletida numa dada direção. A sinalização tátil direcional ou de alerta no piso deve ser detectável pelo contraste de luminância, LRV. Entre a sinalização tátil e a superfície do piso adjacente, tanto na condição do piso seco ou molhado, a diferença do valor de luminância entre a sinalização tátil e a superfície adjacente deve ser de pelo menos 30 pontos da escala relativa, e neste sentido deve-se evitar a utilização simultânea das cores verde e vermelho. Na figura 10 poderemos perceber os contrastes recomendados entre as cores da sinalização tátil e do piso adjacente. O princípio básico a ser seguido é o contraste claro-escuro, facilmente percebido pela maioria da população, independente das cores que sejam escolhidas. Ok? Só para reforçar tudo o que foi dito até o momento, fique atento às seguintes recomendações. É imprescindível que a sinalização tátil de alerta no piso atenda aos seguintes requisitos: ser antiderrapante em qualquer condição, de forma que seja garantida a condição de antiderrapante durante todo o ciclo de vida da edificação,
tanto nas áreas internas como externas. Ter relevo contrastante em relação ao piso adjacente, para que seja claramente percebido por pessoas com deficiência visual que utilizem a técnica da bengala longa. Ter obrigatoriamente contraste de luminância em relação ao piso adjacente, para ser percebida por pessoas com baixa visão, e para tal deve ser garantida a cor do relevo durante todo o ciclo de vida da edificação, tanto nas áreas internas como externas. As áreas públicas ou de uso comum em edificações, espaços ou equipamentos urbanos devem ter sinalização tátil de alerta no piso para informar a pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou outras situações de risco permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa. Orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços. Informar as mudanças de direção ou opções de percursos, indicar o início e o término de escadas e rampas, indicar a existência de patamares, indicar o local da travessia de pedestres. No próximo vídeo vou te passar a terceira parte da dica sobre a NBR 16537, que trata da acessibilidade e sinalização tátil no piso, diretrizes para a elaboração de projetos e instalação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, assine o canal. Sua ajuda é fundamental para o desenvolvimento desse canal. Se você gostou do assunto tratado, deixe a sua opinião e sua sugestão sobre outros assuntos a serem tratados nos próximos vídeos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.